E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Careca na área. Pô, vamos trocar uma ideia hoje do seguinte, vamos mostrar o porquê que a contabilidade é interessante para quem investe em renda variável, você ter esse entendimento sobre no que a contabilidade pode te mostrar de informação, o que ela tem a ver com esses demonstrativos, com esses indicadores, principalmente se você utiliza ferramentas de análise como Status Invest, Trademap, que mostram alguns indicadores. Então, o porquê que você precisa de pelo menos ter um conhecimento básico para que você consiga tomar melhores decisões ao longo do tempo, beleza? Então a gente vai estar trocando uma ideia sobre isso. Para quem não sabe, eu sou contador, então a gente vai tentar passar um pouco de informação. Se o vídeo for ficar um pouco longo, a gente vai fazer ele em duas partes. Demorou? Então deixa o like, se inscreve no canal e dá aquela moral no Instagram lá, pô, Careca Investidor. E valeu, bora lá! Bom, galera, pra gente poder estar trocando essa ideia aqui, eu escolhi a EDP Energias do Brasil. Não é sobre empresa, não é sobre indicador, não é sobre nada. Eu escolhi ela pra gente conseguir mostrar um pouco das coisas que envolvem a contabilidade e poder ensinar um pouco sobre esse mundo pra vocês. Então daí você pode já ter parado pra pensar, né? Pô, todo mundo que eu vejo vídeo aqui acaba falando pra pessoa ir no site de RI, entender um pouco mais e tudo mais. No site de RI das empresas, todas as empresas que têm ações na bolsa, ela vai ter o site de RI dela. Você escreve lá RI Ambev, RI EDP, RI Itaú. Vai ter lá. Além dos demonstrativos contábeis, você vai conseguir encontrar aquelas apresentações da hora, de PowerPoint e tudo mais. Só que só se limitar na questão do PowerPoint também não é muito atrativo. Aí você pode pensar assim, pô, mas o que a contabilidade tem a ver com essas paradas? Grande parte desses indicadores aqui, eles envolvem, de certa forma, a contabilidade. Por exemplo, vamos pegar aqui a dívida líquida. A dívida líquida é o quê? É o tanto de dívida, vai tirar a questão da aplicação financeira e dividir pelo PL. Ou seja, dívida fica na contabilidade, na parte do passivo. Calma que a gente vai trocar uma ideia sobre o que é ativo, passivo e patrimônio líquido para quem não sabe, mas dívida, ela fica na parte do passivo. A aplicação financeira que você subtrai para fazer a dívida líquida, ela fica nos ativos. E o que é o PL? É o patrimônio líquido. Ou seja, aqui a gente já tem três coisas que envolvem a contabilidade. Dívida líquida sobre EBITDA. Aqui você tem informações de balanço patrimonial e informações de demonstração do resultado do exercício, que a gente pode ouvir falar como DRE. Margem bruta. Isso daqui envolve DRE total, que é a questão da margem bruta que você está tendo perante o seu faturamento. A margem líquida, mesma coisa. É o que sobra depois de tirar tudo. Então, assim, grande parte desses indicadores, preço sobre valor patrimonial. O que é preço sobre valor patrimonial? Aqui a gente vai pegar a parte do preço de tela da ação e dividido pelo valor patrimonial por ação. Ou seja, a gente vai pegar o PL, que é o patrimônio líquido, e dividir pelo número de ações que aquela empresa tem. Então acaba que todos esses indicadores, eles movimentam, de certa forma, ou preço de tela com saldo de balanço patrimonial, ou demonstração de resultado do exercício. Então é atrativo que você tenha uma compreensão sobre essas coisas para você poder fazer investimentos melhores, beleza? Então vamos descer aqui para a parte do balanço patrimonial. Ó, aqui a DRE, para quem não sabe, né? Aí você consegue estar acompanhando receita líquida, custos e lucro. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem a DRE aberta, né? Aqui é só de uma forma gráfica, bonitinho, para ficar mais atrativo. Aí aqui a gente tem o resultado e a gente consegue estar fazendo comparações. Inclusive, como esse vídeo vai ficar um pouco extenso, eu acredito que eu vou falar um pouco sobre balanço patrimonial e DRE nesse vídeo e um pouco sobre análise vertical e horizontal no outro vídeo. Mas a análise horizontal é esses numerozinhos aqui de variações que está aparecendo de um ano para o outro. Mas aqui, ó, DRE, receita líquida, tira os custos, daí vai ter o lucro bruto. Aí tem aqui a questão do EBITDA, que EBITDA é o lucro antes de depreciação, amortização, impostos e resultado financeiro. Aí aqui você vai ter o EBIT, que é o lucro antes do resultado financeiro e dos impostos. Daí aqui dentro já está considerando depreciação e amortização, só não considera no EBITDA. Aí vai tendo toda essa descrição de valores. Então é legal que você tenha essa compreensão, até porque quando a gente for fazer essa análise horizontal ou vertical, eu vou estar abordando de uma forma mais completa no próximo vídeo. Mas, por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, que do ano de 2020 para 2021 teve-se um aumento de 26% em receita.
do custo, teve-se um aumento de 30%. Aí você vai falar, pô, beleza, só isso daí é atrativo? Depende. Aí você pode fazer uma análise vertical. O que é essa análise vertical? A análise horizontal, você compara o quanto que teve de crescimento ou de decréscimo de um ano para outro, em receita, em custo, em despesa, em lucro, em qualquer coisa. E a análise vertical? A análise vertical você compara dentro daquele ano, só que você vê o quanto que aquilo representou. Como assim, careca? Não tô entendendo nada. Pô, tu vai pegar, por exemplo, assim, o custo. Quanto que esse custo representou perante o faturamento ou a receita líquida? Quanto que esse lucro representou frente à receita líquida? E daí você consegue ir tendo maiores informações. Por isso que quando a gente fala assim, poxa, não vejo um indicador, não vejo um demonstrativo, não vejo uma coisa, se muna de diversas informações, entende? Porque o buraco é muito mais embaixo. Então, a questão da DRE, você tem que ter esse entendimento. A DRE vai constar o que nela? Vão constar as vendas, prestação de serviço ou venda de produto, vai constar os custos, a questão dos impostos sobre o faturamento, as despesas que teve naquele período, e é tudo relacionado àquele período. Já no balanço patrimonial, a gente vai ver que muda um pouquinho a história. Aqui na DRE vai entrando sempre as vendas ou despesas que foram ocorrendo durante aquele ano, beleza? Aqui a gente tem até o balanço patrimonial de uma forma mais bonitinha, né? Em forma de gráfico. Vamos encurtar um pouquinho para ficar melhor. Ó, a gente consegue ver aqui, ó, ativos, passivos, patrimônio líquido, ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. O que é isso, cara? Que entendi nada. Você tem que imaginar o seguinte, o balanço patrimonial, ele é dividido em ativo e passivo. Beleza. Dentro dos ativos, você vai ter ativo circulante e ativo não circulante. O que seria isso? Os ativos, eles são seus bens ou direitos. Então, calma que a gente já vai trocar uma ideia também um pouquinho mais para baixo. Mas, tipo assim, é aquilo que você tem ou aquilo que você ainda não tem, mas tem o direito de ter. E o circulante e o não circulante é só para definir a questão de tempo. Então, por exemplo, o ativo circulante ele vai ser de curto prazo, menos que 12 meses. O não circulante, de longo prazo, mais que 12 meses. Então, é para você fazer uma classificação de direitos e bens dentro de um espaço de um ano ou mais do que um ano. Na outra ponta, que a gente vai ter a questão dos passivos, ele é dividido também em passivo circulante e passivo não circulante, porém, ele tem mais uma aqui dentro, que é o patrimônio líquido. Então, o que são passivos? Passivos são as obrigações. E como a gente já viu, circulante é dentro do período de um ano, não circulante é um período mais longo, acima de 12 meses. Então, passivos são suas obrigações, ou seja, aquelas coisas que você tem que pagar, honrar suas dívidas, num espaço de tempo curto ou de longo prazo, até 12 meses ou mais. Isso daqui é conhecido como capital de terceiros, tá? Porque como é uma dívida e é uma obrigação de pagar, faz sentido que não é um capital seu. Então é um capital de outras pessoas, até por isso que ele é uma obrigação de ser pago. Aí aqui dentro a gente vai ter também o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É também conhecido como capital próprio. Aí vai entrar o dinheiro de, por exemplo, quando você abre uma empresa, digamos que você vai colocar lá 20 mil para abrir a empresa. Esse 20 mil vai participar do seu patrimônio líquido, porque é o capital próprio do sócio indo para a operação daquela empresa. Se a empresa tiver lucros ou prejuízos, também vai parar aqui no patrimônio líquido. Então é só para você conseguir entender quando você, se for fazer alguma análise e abrir um balanço, você entender, então ativo é bens e direitos, passivos são obrigações. E dentro do passivo eu vou ter aqui a parte do patrimônio líquido, que é o capital próprio. E a outra partezinha, que são os passivos e as obrigações, é o capital de terceiros. Por quê? Porque é um capital que eu tenho que pagar, porque ele foi oriundo de outras pessoas. Então, e nesses dois casos, você também consegue fazer a análise horizontal e a análise vertical, que a gente vai estar dando uma trocada de ideia no próximo vídeo. Por exemplo, aqui ó, ativo. Eu falei para vocês que ativos são bens e direitos, fechou. Aí a gente chega aqui ó, aplicações financeiras. Aplicações financeiras é um bem ou é um direito? É um bem, não é? Porque eu já tenho a grana é minha, tá lá, eu apliquei em algum lugar. Caixa ou equivalentes de caixa? Aqui, caixa é grana, saca? E equivalente de caixa é qualquer aplicação ou qualquer coisa que consiga ter uma
similaridade com caixa, ou seja, você tem uma preservação de valor e uma liquidez rápida, ou seja, você consegue resgatar esse capital extremamente rápido. Então é quase que um caixa de certa forma. Então por isso que chama equivalente de caixa, porque ele, independente de onde ele está, você consegue fazer essa conversão em dinheiro assim. Então é tranquilo, também é um bem, né? Faz sentido? Se eu tenho uma grana, ela é minha. O contas a receber aqui, ele já não é um bem. O contas a receber aqui é um direito. O que são esses contas a receber aqui? A empresa vai lá, faz uma venda, seja de produto, prestação de serviço, o que quer que seja. Ela vai emitir uma nota. E essa nota vai dizer assim, ó, a EDP, que no caso aqui é a EDP que a gente tá vendo, ela prestou um serviço pro cara X ali e ele deve esse montante aqui, sei lá, de 20 mil. Ele ainda não pagou esses 20 mil, faz sentido? Mas eu já emiti uma nota, eu já fiz uma prestação de serviço. Então aqui, por ele não ter me pagado, eu ainda não tenho a grana. Então eu não tenho o bem. Mas, como eu já fiz a prestação, já teve emissão de nota e todo esse processo, eu tenho o direito. Direito de quê? Direito de receber sobre a venda efetuada ou sobre o serviço prestado. Então, por isso que o ativo ele se enquadra entre bens e direitos. Então aqui, estoque. O que é o estoque? Estoque é um bem também. Eu não comprei o produto entrou para mim e eu posso vender ele no futuro. Ele é um bem, por isso que ele se enquadra aqui. Imobilizado. O que são imobilizados? Imobilizados são os bens, utensílios, máquinas, qualquer coisa que a gente tenha dentro da operação. Então é legal você pensar sempre nessa linha de o que são bens e o que são direitos. Por exemplo, digamos que você faça um adiantamento para algum fornecedor seu. E ainda não ocorreu esse processo de emissão de nota, porém você já efetuou o pagamento. Esse pagamento ele ainda vai ficar aqui como um adiantamento a fornecedor. Aí você vai falar, pô, mas por que ele vai ficar ali? Porque o dinheiro já até saiu, o seu bem já foi. Mas, se você pagou, você tem o direito. Direito de quê? Direito de ou receber sua grana de volta, se alguma coisa nesse processo der errado, e direito de receber o serviço ou a mercadoria adquirida. Então você tem esse registro. Então sempre que você vê ativo, você interpreta o seguinte: ou é um bem meu, ou é um direito, algo que eu possa usufruir no futuro. Vamos descer aqui na parte do passivo. Ó, passivo circulante, passivo não circulante. Aqui ficou bem assim... não chegou a ter uma questão de contas, né? Mas, por exemplo, aqui em passivo circulante, você poderia ter o que como obrigações? Empréstimos bancário, algum empréstimo que você adquiriu, debêntures. O que são debêntures? É praticamente um empréstimo, só que em vez de você pegar no banco com juros maior, você emite debêntures no mercado e vende para pessoa física, jurídica, quem quer que seja que queira adquirir essas debêntures e te emprestar um capital para que no futuro você pague conforme os juros que você acordou. Isso daqui é utilizado como uma ferramenta de talvez conseguir um empréstimo a um juros reduzido, beleza? Pode ter questão de impostos aqui, impostos de funcionários, impostos de faturamento, qualquer coisa que venha a remeter uma obrigação de pagar, vai poder estar aqui dentro. E daí na questão do circulante e não circulante é aquela paradinha que eu comentei com vocês. Algo de curto prazo ou algo mais de longo prazo. Aí você vai me perguntar, nossa, careca, mas que doideira, né, cara? Por que precisa ter isso? Precisa de ter esses registros justamente por quê? Por causa dessas situações. Imagina um investidor. O investidor, ele tem que saber muito mais do que alguma coisinha ou outra. Ele tem que saber o quanto que a empresa tem de bem, tem de imóvel, de imobilizado em operação, tem de capital em espécie, em caixa, em aplicação financeira, tem de contas a receber, porque às vezes não recebeu, mas pode receber, porém pode tomar um calote. Então precisa de ter todos esses registros contábeis para que torne a informação contábil de uma forma mais transparente e confiável, entendeu? A questão do passivo aqui tem que ter as obrigações, por quê? Porque quando você vai adquirir um investimento, você vai falar, essa empresa aqui, ela tá muito endividada, ou ela tá devendo muito em impostos, então você consegue ter uma análise muito melhor sobre o processo, beleza? Sem contar que isso daqui não funciona apenas para investidores, digamos que você vai adquirir de fato uma empresa na vida real, sem ser um investimento em ações, você também tem que saber fazer essa interpretação para saber o barco que você tá entrando, fechou? Aí aqui, a parte do patrimônio líquido,
a gente já conversou, capital social realizado, é tipo capital de abertura, aí depois vai tendo reservas aqui, que são parte dos lucros que vão sendo integradas, vai tendo a questão de lucros acumulados, vai ter questão de prejuízo. Então, lembra que eu falei para vocês que a DRE era referente ao ano, né? O balanço, ele é mais uma consolidação. Por que eu falo isso? Porque os prejuízos passados, os lucros passados, dívidas passadas, eles vão ficando todos integrados aqui. Então, o que acontece? A gente, quando faz o registro contábil, a gente vai alimentando tanto o balanço patrimonial quanto o DRE em simultâneo. E quando a gente encerra um período, encerra um ano, digamos que 2021, 2022, o que acontece? Aquele saldo que ficou na DRE, tanto de prejuízo ou de lucro, ele vem para onde? Ele vem para onde? Aqui dentro do nosso patrimônio líquido. Ele vem o saldo final da DRE e integra no balanço, ou como um prejuízo, ou como um lucro. E todo esse processo vai ocorrendo. É claro que com um vídeo de 15, 20 minutos, a gente não vai resolver nenhum grande problema, né? É um tema complexo, é um tema delicado, mas assim, se você quer fazer bons investimentos, você precisa ir entendendo essas questões, fechou? Então, a proposta do vídeo era essa, tentar só trazer um norte para você entender que seus indicadores financeiros que você utiliza, eles utilizam a contabilidade em sua grande maioria, que você precisa de, pelo menos, ter a compreensão do mínimo para avaliar um balanço ou uma DRE e entender a questão de bens, direitos e obrigações. Aí no próximo vídeo agora eu vou estar trazendo um outro detalhezinho, que é a análise vertical e horizontal. É claro, a maioria das pessoas não gostam de fazer esse processo, gostam de fazer um processo mais prático, mais rápido, mas daí o que acontece? Geralmente você investe de forma enviesada, sem muita informação, e aí que dá os BO, né, da vida, que você acaba perdendo capital nos investimentos e era isso. Então, espero que tenha te ajudado de alguma forma. É claro que esse vídeo não vai resolver sua vida, é um vídeo curto sobre um tema complexo, mas espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a clarear um pouco na sua visão, e espero lá no próximo vídeo pra gente trocar uma ideia sobre análise horizontal e vertical, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, Careca Investidor, e lembrando que não é porque eu mostrei EDP que ela é uma indicação, nada que é uma indicação, os objetivos do vídeo é só para te ajudar a aprimorar um pouco seus conhecimentos e, se você achar que faz sentido, levar para suas teses de investimento, fechou? Abraços!